Olá, gente. Hoje a gente vai começar a tratar de sistemas de coordenadas, chamadas coordenadas curvilíneas, certo? Até então, né, tudo que a gente fez no curso, a gente usou basicamente coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, elas têm uma grande vantagem, que qual é? É o fato dos seus vetores unitários serem constantes. Então, lembra lá que eu tenho a minha base para gerar meu espaço são o x chapéu, y chapéu e z chapéu, que são 3 vetores unitários, que tem módulo 1, obviamente, porque são unitários, mas eles são constantes na direção. A direção deles é constante. Certo? Essa é a grande vantagem do sistema de coordenadas cartesiano. E tudo que a gente fez usando o sistema de coordenadas cartesiano. Quando a gente definiu gradiente, divergência, rotacional, a gente deduziu fórmulas, né, para essas entidades, todos em coordenadas cartesianas. E um dos nossos objetivos aqui é fazer isso para outros sistemas de coordenadas, tá bom? E esse sistema de coordenadas a gente vai chamar de coordenadas curvilíneas de uma forma bem geral. Por quê? Porque a nossa ideia é fazer um tratamento mais abrangente, um tratamento geral de coordenadas curvilíneas. E eu tenho que adicionar aqui que a gente vai tratar de coordenadas ortogonais, certo? A gente vai fazer um tratamento mais geral e depois a gente vai para casos específicos e vai estudar principalmente o sistema cilíndrico e o sistema esférico, que são os mais usados em problemas físicos, né? Normalmente a gente usa basicamente sistemas cartesianos, cilíndrico e esférico, na grande maioria dos problemas, certo? Pelo menos nos problemas básicos que a gente encontra, tá bom? E a gente vai ver que nesses novos sistemas, os vetores unitários, eles não são mais constantes, a direção deles, em geral, não é mais constante, certo? E isso é a grande dificuldade, às vezes, de se trabalhar com esse sistema de coordenadas quando você está fazendo integração vetorial, por exemplo. No entanto, a escolha do sistema de coordenadas é importantíssimo. Assim, ele pode facilitar muito o problema, como se você escolher de forma errada, ele pode dificultar muito. O exemplo clássico que a gente tem é o de uma força central. Se você tem uma força central, F, que só depende só depende da distância à origem, né? Da coordenada R. E aponta na direção radial. Esse tipo de problema em que você está lidando com a força resultante central, uma partícula sujeita a uma força central, ela praticamente implora pelo uso do sistema de coordenadas esférico. Se você vai tentar resolver esse problema usando o sistema de coordenadas cartesiano, as tuas equações de movimento vão ser muito, muito, muito mais complicadas e provavelmente você nem consiga resolver. Já se você tirar vantagem da simetria e para um problema desse usar o sistema esférico, as coisas ficam muito mais simples. Por quê? Porque aqui é um F, né? Porque, por exemplo, esse F de R aqui só depende da distância à origem, esse R já é uma coordenada esférica. Então, você está lidando com uma coordenada esférica. Você usar coordenadas esféricas está basicamente dizendo que a tua força vai ser a função apenas de uma variável em vez de 3 variáveis, x, y e z, tá bom? Então, só para enfatizar que a escolha do sistema de coordenadas é algo muito, muito, muito importante quando a gente vai abordar um problema físico, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria tentar passar para vocês é que a gente pense num sistema de coordenadas como uma forma de gerar o espaço. O que é que eu quero dizer gerar um espaço? Vamos pensar, por exemplo, o que é um ponto no espaço do ponto de vista geométrico, certo? Eu vou aqui mostrar para vocês uma animaçãozinha do GeoGebra, certo? Que você pode ver como o teu espaço é gerado aqui. Vamos ver se dá certo. Só um instante que tá carregando aqui. Pronto, a gente carregou aqui, certo? Então, essa página é um aplicativo que é grátis, é gratuito, GeoGebra.
Na verdade, eu não estou usando o aplicativo, aqui eu estou na própria página do GeoGebra. Enfim, vocês podem dar uma olhada, depois tem várias funcionalidades, tem algumas coisas já feitas, como vocês podem criar as próprias animações de vocês, né? Aqui, o que é que eu tô mostrando? Tô mostrando um sistema cartesiano, certo? Cada um desses gestos aqui vai ser o meu eixo X, Y, Z, tá bom? O X vai ser esse vermelhinho, o Y verdinho e o Z o azulzinho, tá bom? Então, eu quero mostrar pra vocês o que é um ponto no espaço. O ponto no espaço vai ser a interseção de uma família de superfícies, certo? No caso do sistema cartesiano, eu tenho 3 famílias de superfície, e essas famílias de superfície são 3 planos. Então, se eu quero determinar, por exemplo, esse ponto aqui no espaço, ele é a interseção de 3 planos. A interseção, por exemplo, do X, aqui do plano X, ó, eu posso variar o meu X, e estou variando aqui o meu plano X igual a uma constante, certo? Eu posso variar o meu plano Y igual a uma constante e o meu plano Z igual a uma constante. Só quero que vocês percebam que a interseção desses 3 planos me dá um ponto no espaço. E é assim que eu defino a coordenada x, y, z. Por exemplo, aqui, nesse exato momento, o ponto que eu estou definindo é o x igual a 0,4, o y igual a menos 2,5 e o z igual a 1,25, certo? Então, esse ponto no espaço nada mais é do que a interseção x igual a 0,4 constante, que é um plano, com a interseção do plano y igual a menos 2,15 e com a interseção com o plano z igual a 1,25. E assim eu defino uma tripla ordenada, certo? Defino um ponto no meu espaço. Então, o sistema cartesiano, usar o sistema cartesiano, na verdade, é esquadrinhar o teu espaço. O teu espaço tridimensional, ele é gerado seccionando o espaço em planos, certo? E cada ponto vai ser a interseção desses 3 planos. Ah, mas essa é a única forma de eu determinar um ponto no espaço? Não, na verdade existe uma infinidade de formas. Cada sistema de coordenadas vai ter sua família de superfícies, certo? Então, a gente vai falar mais detalhadamente, mais na frente, sobre a família de superfícies do sistema esférico e do sistema cilíndrico, mas eu já queria mostrar aqui para vocês, tá bom? Esses 2 casos. No caso do sistema cilíndrico, como é que eu gero o meu espaço? Vamos ver aqui, ó. Tem essa figurinha aqui. No caso do meu sistema cilíndrico, quem são as minhas coordenadas? Só para caso alguém não saiba, tá? A priori. No sistema cilíndrico, eu tenho 3 coordenadas. Uma coordenada ρ, uma coordenada φ, que é uma coordenada angular, e a coordenada z, que coincide com o z do nosso sistema cartesiano, certo? Então, o sistema cilíndrico, ele é formado por 3 famílias de superfície. A família ρ, igual a uma constante. A outra família vai ser o meu φ, igual a constante, e a outra família vai ser o meu z, igual a constante. Certo? Vamos primeiro definir quem é esse ρ. O ρ, ele é definido em termos das coordenadas cartesianas como a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, é a distância ao eixo z, se vocês pensarem, né? E vamos pensar em que superfície é gerada quando eu faço ρ constante, gente? Eu tô pegando, se eu pegar ρ constante, eu tô gerando uma casca cilíndrica de raio ρ. Daí o nome sistema cilíndrico. O φ, ele é definido como o ângulo que esse ρ faria em relação ao eixo x, tá bom? Então, o φ, ele é definido como o arco tangente, ou a tangente a menos 1, de y sobre x. E o z é igual ao z da coordenada cartesiana, tá bom? Coincide com a coordenada cartesiana, certo? Então, se você olhar, quem são as famílias de superfície aqui para o sistema cilíndrico? O ρ igual a constante vai gerar essa casca cilíndrica aqui. Quando eu faço ρ variar, o que é que eu faço? Eu aumento ou diminuo esse meu cilindro. Eu tô variando o ρ aqui, um ρ pequeno, um ρ grande, certo? Mas o fato é que a família ρ constante é essa casca cilíndrica. Agora, o meu φ constante, ele define esse semiplano aqui, ó. Um semiplano
que parte do eixo Z, certo? Então, fazer um φ constante é gerar esse semiplano aqui. E o Z constante é o que a gente já conhece da coordenada cartesiana. Então, da mesma forma que eu defino um ponto no espaço determinando x, y e z, eu posso definir o meu ponto no espaço, o mesmo ponto no espaço, determinando o ρ, o φ e o z, certo? Então, o meu ponto no espaço em coordenadas cilíndricas, ele nada mais é do que a interseção dessas três superfícies, dessa casca cilíndrica com esse plano Z, com esse semiplano de φ. Eu determino o meu ponto no meu espaço, tá bom? Só para continuar o exemplo, a gente ainda vai falar do sistema esférico, mas no sistema esférico, o que é que eu tenho? No sistema esférico, as minhas coordenadas vão ser R, θ e φ, onde esse R é a distância à origem, certo? Então, a família R igual a constante é uma casca esférica. Onde o meu R é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ou seja, é a distância à origem. O meu θ é definido como o cosseno de z sobre r, ou cosseno a menos 1, perdão. É o arco cujo cosseno é z sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá certo? E o meu φ é definido de forma análoga ao que ele é, a definição em coordenadas cilíndricas. Ele vai ser a tangente a menos 1 de y sobre x, tá bom? Então, a superfície θ igual a constante, ela vai me dar um cone invertido. Ela vai me dar um cone cujo vértice tá na origem e vai se abrir. Eu vou já mostrar pra vocês. E o φ vai me dar novamente um semiplano, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o caso do sistema esférico. Vamos ver se ele... Pronto, ele carregou aqui. Então, se eu dar um zoom, certo? O meu θ, ele é o ângulo medido a partir do eixo Z, tá bom? Então, eu defino um ângulo a partir do eixo Z. Eu vou variar esse ângulo aqui para vocês verem, ó. Então, um ângulo igual a 0, eu tô fechando o meu cone cada vez mais, certo? Eu vou fazer o meu θ aumentar, certo? O meu θ vai variar de 0 a π. O meu φ, ele varia igual, de 0 a 2π, tá bom? Na verdade, aqui eu tô mudando o raio da esfera, tá pronto. Aqui, agora eu tô variando o plano. Meu φ tá rodando. E aqui eu tô variando a casca esférica, fazendo o meu R e o meu R aumentar e diminuir, tá bom? Então, aqui, o R igual a constante, eu tenho uma casca esférica. O θ constante, ele é medido a partir, é um ângulo que é medido. É um ângulo que é medido a partir do eixo Z. Então, θ é isso aqui. Então, se eu tenho esse ponto no espaço com a distância R à origem, faz um ângulo θ com o eixo Z. Certo? E a projeção desse ponto aqui vai me definir um ponto no plano XY, que eu vou definir um ângulo φ aqui. Então, essas vão ser minhas coordenadas esféricas, tá bom? Então, eu só quero que vocês consigam visualizar que tem várias formas de eu gerar meu espaço, certo? E o espaço é gerado por essas famílias de superfície. Então, se eu estou no espaço tridimensional, eu preciso de 3 coordenadas, 3 números para localizar um ponto no meu espaço. Mas eu tenho várias formas de localizar meu ponto no meu espaço, certo? Então, eu tenho várias formas de gerar meu espaço. Meu espaço vai ser formado por essas famílias de superfície, tá bom? O que é que a gente quer fazer aqui? Qual é o nosso objetivo? É fazer um tratamento geral, que dá aí esse nome de coordenadas curvilíneas, certo? Então, a gente quer pensar que eu não em superfícies mais gerais, certo? Então, coordenadas curvilíneas genéricas
a gente vai usar o símbolo Q1, Q2 e Q3, certo? Para falar das nossas coordenadas curvilíneas. Então, vai ser o Q1, Q2 e Q3, tá bom? De forma bem genérica, tá bom? O que é importante é que essas coordenadas curvilíneas, elas guardem uma relação com as nossas coordenadas cartesianas. O que é que eu quero dizer com guardar relação? É que eu posso escrever uma em função das outras. Certo? Só um instante, coordenadas cartesianas, certo? Então, aqui eu tenho x, y, z. A única coisa que eu garanto é que eu posso escrever Q1 como uma função de x, y e z, do mesmo jeito que eu fiz para coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas, né? O Q2, ele também vai ser uma função de x, y e z, e o Q3 também vai ser uma função de x, y e z, certo? E eu quero que exista uma relação ida e volta, ou seja, eu também posso escrever minhas coordenadas cartesianas como uma função de Q1, Q2 e Q3. Essa vai ser a nossa premissa, tá? Essa é a nossa condição necessária para a gente desenvolver a nossa teoria aqui de coordenadas curvilíneas ortogonais, tá bom? Então, vamos só pensar que a coordenada Q1 vai ter uma família de superfícies. Que família vai ser essa? Vai ser uma famílias com valores de Q1 constante, certo? Q2 vai ser uma outra família de superfícies e Q3 vai definir uma terceira família de superfícies, certo? O que é importante a gente saber? Que cada família de superfície, em QI constante, né? Eu vou escrever aqui para vocês. Cada família de superfícies com o meu QI constante, o meu I aqui pode ser 1, 2 ou 3, tá? Constante, a gente vai associar um vetor unitário. Então, na verdade, só um instante. Cada família de superfícies constante possui um vetor unitário que eu vou chamar genericamente de E-chapéu, tá? Então, é I-chapéu. O vetor unitário é I-chapéu, que ele é normal a essa superfície, ou a essas superfícies, né? E ele aponta na direção de crescimento da coordenada. E aponta, só um instante aqui é um vetor unitário, tá? Na direção de crescimento da coordenada QI, tá bom? Então, cada família de superfícies com QI constante possui um vetor unitário I normal a essa superfície e aponta na direção de crescimento da coordenada QI, tá joia? Então, professora, é muito abstrato, perdão, mas é um pouco abstrato, porque a gente não tem como visualizar agora, porque é um sistema de coordenado genérico, tá? A gente quer fazer a coisa o mais geral possível. O fato aqui é que eu tenho agora uma outra base, outro conjunto de vetores unitários que vão gerar o meu espaço, certo? Ou seja, eu vou ter um E1 chapéu, um E2 chapéu e um E3 chapéu, tá bom? Que vão ser linearmente independentes, certo? Os vetores aí, o que é que eu tenho que garantir? Que eles são normalizados,
certo? Então, o meu módulo de EI chapéu é igual a 1, e eles formam um sistema destrógeno. O que é que eu quero dizer com sistema destrógeno? Que obedece à regra da mão direita. Então, se você pegar o produto, o triplo produto escalar, né? Isso aqui vai ser sempre maior que 0, tá bom? Isso aqui quer dizer que eles obedecem à regra da mão direita. É um sistema destrógeno, tá bom? Então, eles formam uma outra base para o meu espaço. Agora, eu posso pegar um vetor genérico, certo? Um vetor qualquer. Então, um vetor V pode ser escrito nesse sistema curvilíneo, né? Como uma componente V1 na direção de E1 chapéu, mais um V2 na direção de E2 chapéu, mais um V3 na direção de E3 chapéu. Tá joia? O que é que a gente quer, gente? Eu quero partir, sempre eu vou partir do conhecimento que eu tenho em coordenadas cartesianas, certo? Então, a gente vai partir da distância entre dois pontos no espaço, certo? A minha ideia aqui é pegar a distância entre dois pontos no espaço e escrever eu sei como escrever essa distância entre dois pontos no espaço usando o sistema de coordenadas cartesianas, certo? Então, eu sei. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou usar essa relação aqui, assumir que x, y e z são funções de Q1, Q2 e Q3, para conseguir escrever a distância entre dois pontos no meu espaço em termos das nossas coordenadas curvilíneas, certo? Então, esse vai ser nosso ponto de partida, tá bom? Então, para começar, a gente pode dizer que a distância entre dois pontos, ou deslocamento infinitesimal, digamos assim, entre dois pontos, é dado por um ds ao quadrado. Não, na verdade, é dado por ds, então eu vou estar calculando o ds ao quadrado, né? Meu ds vai ser raiz de dx ao quadrado, mais a raiz de dy ao quadrado, mais a raiz de dz ao quadrado. Entre dois pontos, vou botar aqui vizinhos. Certo? O que é que a gente gostaria de fazer? O que a gente gostaria de fazer é conseguir escrever esse meu ds em função das minhas coordenadas gerais, minhas coordenadas Q1, Q2 e Q3, certo? Então, a gente sabe a seguinte coisa, que o nosso dx nada mais é do que, como x é função de Q1, Q2 e Q3, o meu dx pode ser escrito como sendo d ρ x, d ρ Q1, dq1, mais o d ρ x, d ρ Q2, dq2, mais d ρ x, d ρ Q3, dq3, certo? Basicamente, eu estou tratando o x como uma função de três variáveis, né? E de fato é função de Q1, Q2 e Q3. E estou calculando o diferencial de x, certo? Eu posso usar a notação aqui usando somatório. Isso aqui vai ser um somatório em i de d ρ x, d ρ QI, dqi, certo? Onde o meu i aqui varia de 1 até 3. Analogamente, eu posso escrever o meu dy como somatório em i de d ρ y, d ρ QI, dqi. E o meu dz, como somatório em i de d ρ z, d ρ QI, dqi, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu resultado aqui e vou substituir no meu ds. Na verdade, eu vou pegar o meu ds ao quadrado, tá bom?
Então, a gente fica com a seguinte coisa, que o meu ds2, que era o meu dx ao quadrado mais o meu dy ao quadrado mais o meu dz ao quadrado, vai ficar o quê? Quando eu substituir o meu dx ao quadrado, eu vou ficar com somatório em i de dρx, dρqi, dqi. E agora eu tenho que o dx vezes o dx, né? Dx vezes dx, que é dx ao quadrado. Só tenho que ter cuidado que agora eu não posso usar o mesmo índice para o meu somatório. Tenho que usar outro índice, porque senão eu vou perder os termos mistos. Lembra lá, né? Quando a gente vai fazer o produto de dois somatórios, eles têm que estar com índices diferentes. Então, isso aqui vai ser o somatório em J, dρx, dρqj, dqj. Mais a mesma coisa agora pro dy, né? Somatório em i de dρy, dρqi, dqi, vezes o dy, de novo, porque é o dy ao quadrado, dρy, dρqj, dqj. Mais o meu dz ao quadrado. Vai ficar dρz, dρqi, dqi, que multiplica dρz, dρqj, dqj. Tá bom? Isso aqui, posso reorganizar direitinho. Botar os meus somatórios em evidência. Então, vou ter um somatório em I, um somatório em J. De quê? De dρx, dρqi, dρx, dρqj, mais dρy, dρqi, dρy, dρqj, mais dρz, dρqi, dρz, dρqj, que multiplica dqi, dqj. Então, notem, gente, que agora a distância ao quadrado, né, entre dois pontos vizinhos no meu espaço, ela é uma função quadrática das coordenadas, porque aparece aqui dqi e dqj. Se i for igual a j, eu fico só com dqi ao quadrado, né? Mas, em geral, eu tenho esses termos mistos. Quando é que eu vou deixar de ter esses termos mistos? Quando o meu sistema for ortogonal. A gente vai ver daqui a pouco, certo? O fato é que esse camarada aqui é um camarada que é chamado de métrica do meu espaço. Oh, perdão, quero botar outra cor. É um camarada aqui que depende dos dois índices, do I e do J, que eu vou chamar G de J, certo? E ele depende da transformação entre o teu sistema de cartesiano e o teu novo sistema de coordenadas, que aqui eu estou tratando como sistema genérico, tá bom? Mas o que é que vai diferenciar um sistema de coordenadas do outro? Esse fator aqui, G de J. Cada sistema de coordenadas vai ter o seu próprio G de J, tá certo? Então, eu vou escrever aqui para vocês, certo? Uma observação. Todos os G de J coletivamente, e aqui eu já aproveito para dizer que ele é um camarada que depende de dois índices, né? O meu I varia de 1 até 3 e o meu J varia de 1 até 3. Então, eu tenho quantos G de J? Eu tenho 9 G de J. Esses 9 G de J, eles podem ser organizados em uma matriz, né? Uma matriz 3×3, certo? Eles coletivamente, eles são conhecidos como métrica. Ele vai dizer como eu vou gerar o meu espaço, certo? E como eu vou calcular a distância entre dois pontos no meu espaço, certo? E são responsáveis por especificar a natureza do sistema de coordenadas. Tá joia?
O que é que a gente vai querer mostrar agora? A gente vai querer mostrar que para sistemas de coordenadas ortogonais, certo? Em que essas famílias de superfície, elas são ortogonais entre si, o meu G de J, ele é sempre zero para I diferente de J, certo? E se o meu G de J é sempre zero para I diferente de J, quer dizer que eu não vou ter termos cruzados aqui nesse meu somatório. Eu sempre vou ter dq1 ao quadrado, dq2 ao quadrado, dq3 ao quadrado, mas eu nunca vou ter dq1, dq2, dq2 e dq3, certo? Isso vai acontecer sempre que meu sistema for ortogonal, certo? Então, nosso objetivo agora, que eu vou deixar para o próximo vídeo, vai ser mostrar que quando o meu sistema for ortogonal, o meu G de J, ele vai ser zero para I diferente de J, tá bom?